Vamos ao nosso quadro O Assunto É na tela da Band. Bom, já está aqui no estúdio da TV Meridional Band, gerando da capital, do nosso estúdio Rita Furtado para todo o estado, o senador por Rondônia e pelo Brasil, né? Porque o papel é de competência de ações que interessam a nação inteira. Senador Jaime Bagatoli, muito boa tarde, bem-vindo, senador. Boa tarde, Adilson Honorato, boa tarde a todos os telespectadores da TV Meridional Band. Quero mandar um abraço aqui ao Rômulo Furtado, a Adriana e a Luciane Furtado, e dizer que é com muita satisfação de estar aqui mais uma vez aqui no seu programa para dar alguns esclarecimentos do que está acontecendo pelo Brasil, no Senado Federal e o que está acontecendo na política do nosso país e os projetos que a gente tem em mente para o nosso estado de Rondônia e para o Brasil. Senador, passado aí basicamente agora, vamos entrar no 6º mês do ano, entrando na realidade no 7º mês, mas o senhor tomou posse em fevereiro, então 5 meses dentro ali do Senado. E o senhor foi muito marcado, principalmente no período de campanha, pela indignação constante com várias questões que acontecem no nosso país e que o olhar político ele é um pouco diferente da iniciativa privada. Como é que o senhor está se ambientando no Senado da República, uma vez que nós temos mais de 80 vozes e aí mais de 500 do outro lado, enfim, está se sentindo mais confortável dentro da casa ali, senador? Não, a gente sabe, não vamos tampar o sol com a peneira, nós sabemos que hoje nós não temos a maioria lá no Senado da República. Na Câmara dos Deputados, ora dá a impressão que tem a maioria, ora não, mas no Senado da República nós não temos a maioria. E o que me deixa mais indignado, eu vou te falar uma coisa, Honorato, sabe o que me deixa mais indignado? É quando eu olho e vejo tanto dinheiro entre os poderes. E eu sempre frisei isso até dentro da campanha, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, próprio Judiciário, entendeu? E nós vemos que as coisas não fluem no Brasil. Então, nós estamos vendo um povo de joelho para o lado de fora, o povo sem emprego, o povo sem direção, o homem do campo com uma série de problemas, a produção brasileira com uma série de problemas, principalmente nesse momento que todas as commodities caíram mundo afora. E dizer para vocês, nós temos uma grande preocupação do senador Jaime Bagatoli no 2º semestre, devido ao que possa acontecer com essa recessão que estamos entrando aí, principalmente dentro do setor produtivo e do setor da indústria. Senador, eu quero aproveitar o senhor aqui para a gente falar sobre vários pontos, mas é inevitável tocar nesses assuntos porque é um dos mais discutidos pela sociedade de forma em geral, né? Uma das expectativas era sobre a próxima indicação do novo ministro do STF e recentemente foi aprovado o advogado pessoal do atual presidente da República, o qual o defendeu em um dos processos mais polêmicos da história, não do país, mas de repercussão mundial. E aí nós teremos nos próximos momentos mais um integrante da Suprema Corte, que segundo seria para ter a independência, parece-me que fica com um laço. É desconfortável isso no entendimento do senhor? Por que isso acontece? Por que a sociedade parece que vai aceitando essas coisas, senador? Eu acho que isso tem que vir através de uma forma de lei entre a Câmara Federal, o Senado da República, para que os próximos anos seja mudado, pelo menos 50% seja concursado e não seja só pessoas indicadas. Até hoje, vocês podem ver, foi muito difícil. Eu acho que só um caso ou dois que aconteceu na República, que um presidente da República indicou uma pessoa para ser ministro do Supremo e não passou no Senado, não foi sabatinado no Senado. Não seria diferente aí com o Zanin. Nós tivemos só 18 votos contrários, dentro da votação, e é muito difícil, aquilo que eu falei para você, nós não temos a maioria. Hoje o Senado não teria a maioria para aprovar nem isso e nem muitas coisas. Então, a minha opinião, o senador Jaime Bagatoli, eu não concordo da maneira que é escolhido um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Essa é uma discussão que precisa ser levantada, mesmo que de forma sucinta, digamos assim, mas num prazo médio deveria ser revisto. E aí a gente está falando de Congresso, aí precisa da Câmara Federal, do Senado da República, aprofundar meios para que blinde o sistema e que não fique tão vulnerável.
Senador, vamos se ater às questões aqui de Rondônia. Não que isso não reflita Rondônia, porque uma decisão de uma Suprema Corte e de um presidente da República afeta o país como um todo. Mas trazendo para a questão pessoal, o marco temporal passou na Câmara dos Deputados Federais e agora está no Senado da República. Qual é a perspectiva do senhor acerca disso? Honorato, quanto à questão do marco temporal, nós só queremos que seja obedecida a Constituição que está lá de 1988. É só isso que a gente quer. Na Câmara Federal passou com 128 votos de vantagem para que se cumpra a Constituição de 88. No Senado da República eu tenho conversado muito com o nosso presidente do Senado, com o Pacheco, para que ele coloque isso logo, imediatamente, em votação. A gente sabe, nós vamos passar isso também no Senado, porque nós precisamos que o próprio Judiciário entenda que o Supremo tem que entender que nós precisamos cumprir a Constituição de 1988. E sabemos que o indígena, o nosso povo primitivo, os indígenas, eles não estão querendo mais terra. O que eles querem ter, Honorato, é que eles tenham um direito de exploração da sua própria terra, dentro das mesmas leis, do mesmo regulamento que tem para os demais produtores, para os demais proprietários de terra da iniciativa privada. Os indígenas também querem ter o direito de explorar minério, de fazer um plano de manejo sustentado, as áreas que são agricultáveis deles, eles querem produzir dentro das áreas deles. Então, isso tudo são normas que vai ter que ser revista, tanto lá dentro do Congresso Nacional, pelo governo, pela justiça nossa do Brasil, e nós entendermos que os nossos povos primitivos, os indígenas, se é que eles têm realmente essas terras, eles têm que ter o direito de exploração, desde que eles respeitem a legislação toda do meio ambiente, igual qualquer outro brasileiro, qualquer outro produtor. Senador, paralelo a essa questão, porque está muito relacionada à questão da segurança jurídica, evidentemente, principalmente a aprovação ou não desse marco temporal, o que pode acontecer nos próximos momentos. A gente tem já experiências muito ruins no passado, aqui no estado próximo da gente, né, no norte do Brasil, em Roraima, né? Isso. Onde já sofreu um problema como esse há algum tempo atrás. Caso tenhamos algum problema aí que saia dos trilhos, o que vem sendo tendenciado para a aprovação do marco temporal, isso pode ter um reflexo muito problemático para a economia de Rondônia, né? Honorato, não é só para a economia de Rondônia, é pelo Brasil inteiro. Vai pegar de sul a norte, vai pegar reservas de sul a norte. E o Brasil poderá sair de 14,5%, 15% do território nacional e praticamente para 30% do território nacional. Como que o governo federal vai ter condição de indenizar esses produtores? Nós lá em Santa Catarina temos uma reserva lá que é 14.500 hectares. Se passar, do jeito que se for julgado pelo Tribunal Superior, pelo Supremo, o que vai acontecer? Essa área lá de Santa Catarina abrange 3 municípios, vai sair de 14.500 hectares, vai para 37.000 hectares, vai abranger diretamente, afetar 850 produtores, tudo produtores pequenos da agricultura familiar, que tem aí no máximo aí 60, 70 hectares. E digo mais, isso vai gerar uma revolta muito grande no campo. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça, é uma responsabilidade. A Câmara Federal já votou, o Senado vai ter que votar, e eu acredito muito, eu confio que que o Judiciário vai observar o que a Câmara dos Deputados votou e também o que o Senado vai votar, aprovando que se cumpra a Constituição de 1988, que é a coisa melhor que possa acontecer para o nosso país nesse momento. Até porque você pode ver que a própria Justiça, o próprio Supremo, pediu uma trégua de 90 dias, e eu até acredito, para ver o que vai acontecer dentro dessa votação no Senado da República. Senador, preocupa também essa questão dos embargos, porque uma vez que passa pela Câmara, pelo Senado, o Congresso ele está de comum acordo, que é a maior representatividade que se pode ter no regime democrático, pois ali estão justamente representando o anseio da maior parte da população, seja de todas as ideologias. Vai para a sanção presidencial. Pode ser sancionado, pode ser vetado, pode ser derrubado o veto pelo Congresso, até aí é o trâmite normal dessas duas vias, que é legislativo e executivo. Mas nós temos um outro poder hoje que chama o Judiciário. E aí tem um dispositivo
que a gente nunca ouviu falar tanto nele, que são as questões dos embargos. Em se tratando especificamente da questão do marco temporal, mas aí a gente fala de forma mais ampla. Há uma preocupação também de buscar mecanismos, dispositivos, maiores robustez na lei, para que a gente tenha mais segurança jurídica, e aí não só na questão do marco temporal, a gente fala de forma generalizada, senador. Sim, por isso que eu acredito muito que o judiciário, porque essa situação lá de Santa Catarina é a que vai estar sendo votada nesse momento, que está sendo votado pelo Supremo. Então, eu acredito muito que a Justiça está esperando essa decisão final agora do Senado da República, ver como vai se proceder essa votação para que se obedeça à Constituição de 1988, caso o Judiciário julgue procedente e der ganho de causa a esse aumento de propriedade lá em Santa Catarina, automaticamente, após isso, vai gerar um problema jurídico muito grande. E isso eu falo para vocês, vai ser um negócio muito perigoso para o Brasil, para a economia do Brasil em geral, principalmente para os 7 estados da região norte. Mas vai afetar. Te falo uma coisa, Honorato, se isso acontecer, vai afetar de sul a norte. E nós podemos ter até uma revolução no campo. Uma revolução que eu te falo assim, os proprietários não vão entregar as suas propriedades, porque aí nós temos escrituras públicas registradas, sacramentadas, com mais de 80, 90, tem escrituras até com mais de 100 anos. Senador, o Plano Safra ele foi apresentado na semana passada. Segundo dados, é um dos maiores volumes de recursos disponibilizados para incentivo dessa cadeia produtiva, desse segmento de mercado. Talvez pelos conflitos que foram gerados nos últimos meses, essas divergências entre o atual presidente da República e o setor, o agro. Eu queria saber, o senhor como representante também deste segmento, como que nesse primeiro momento tem recebido esse anúncio de um volume considerável, positivo de recursos para a potencialidade dos produtores? Não, nesse caso eu acho que o governo fez certo, colocou um grande volume de um valor, até aumentou bem o valor de custeio para o setor produtivo, para a agricultura familiar, o pequeno, o médio, o grande produtor. Essa semana nós vamos se inteirar mais para ver como é que vai ficar essa situação do juro, essa situação da questão financeira, como é que vai ficar a questão de seguro para os pequenos e médios produtores, seguro rural no campo, como que vai ficar essa situação também. Mas, Norato, o que preocupa muito a gente, principalmente para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, é que muitos produtores, essa é a grande preocupação nossa, principalmente aqui na nossa região norte, sobre a situação, depois se você quiser até aportar um pouco mais sobre essa situação, todos esses embargos que estão tendo nessas propriedades, porque muitos dos nossos pequenos produtores da agricultura familiar, eles derrubaram depois de 2008 para cá, e tem mais. E digo mais, nós temos um grande problema, um problema seríssimo da regularização fundiária. Então, nós precisamos se aprofundar, ver se vai chegar dinheiro para essas pessoas. Se isso não chegar dinheiro para esse produtor, vai ser muito poucos produtores que vão poder ter acesso a esse crédito. Então, nós vamos se aprofundar mais essa semana agora lá e entender. Eu até quero conversar, ver se eu marco uma reunião, conversar com o presidente do Banco do Brasil, para a gente ver como é que vai ficar essa linha de crédito para a agricultura familiar, o mini, o pequeno, o grande produtor, e qual que vai ser as regras impostas para que o produtor tenha acesso a esse crédito rural. E como é que o Senado, a Câmara, enfim, a parte política pode ajudar nesta garantia jurídica, para que a gente não tenha essa vulnerabilidade através de embargos, você vai, deixando esta insegurança, mesmo que tenhamos agora um grande volume de recursos anunciados, mas cadê a garantia jurídica que eu tenho para eu continuar investindo? Então, Norato, eu tive uma reunião com a Marina Silva, eu e o deputado Lúcio Moschini, há uns 15 dias atrás. Foi um empenho grande nosso com a ministra Marina Silva, com o presidente do IBAMA, com o Agostinho. Nós precisamos resolver a situação do pequeno produtor, até 4 módulos. Nós precisamos resolver. Nós sabemos que esse produtor, ele
ele está irregular também depois de 2008 para cá. E além de ele não ter a regularização fundiária, a maioria deles fez desmatamento depois de 2008 para cá. Nós temos que encontrar um mecanismo, uma forma de nós isentarmos essas pessoas aí, pelo menos o pequeno produtor, esse agricultor até 4 módulos, que é 240 hectares, o módulo é 60, então 4 módulos são 240 hectares, para nós defendermos o nosso pequeno produtor, não só do estado de Rondônia, mas do Brasil, dos 7 estados da região norte, e para isso nós temos que encontrar mecanismo. Agora, a lei, da forma que está lá, o IBAMA, ele está levando, vai autuando todos os produtores, e o problema dos embargos é o seguinte, além de tudo, Honorato, está fazendo tirar o gado dele, vai fazer tirar que ele retire o gado da propriedade, e não adianta só dar um tempo, dar 10 dias, 20 dias, 2 meses a mais. Nós precisamos encontrar uma solução para que se resolva essa situação, principalmente para os pequenos produtores. Quando se trata de assuntos tão delicados, senador, todo mundo sabe da postura do senhor. A ideologia, sabe que o senhor é de direita, sabe que o senhor é oposição ao atual governo, mas está dando a cara a tapa e indo em busca do que é necessário para aqueles que o elegeram e aqueles que não o elegeram, porque o senhor hoje é senador de toda a população de Rondônia, correto? E aí há necessidade dessa convergência, desse diálogo. O senhor vem se demonstrando muito aberto a isso, assim, independente da ideologia política e de cor partidária, hoje a ideia é governar para todos, né? Então, eu tenho conversado com os outros 2 senadores, os 3 senadores aqui do nosso estado de Rondônia, os 8 deputados federais, todos são unânimes a essa questão. E não é a questão de ser um partido de nós estarmos na direita ou na esquerda, nós temos que pensar aquilo que é melhor para o nosso povo, aquilo que é melhor para o setor produtivo. Inclusive, eu escutei aqui, vi alguma coisa nas redes sociais aí, de 1 ou 2 jornalistas aqui em Porto Velho, falando que o Bagato, o senador Bagato, não tinha acesso nenhum. Quero dizer para toda a população de Rondônia, o Jaime Bagato, o senador, tem acesso ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Agricultura, ao Governo Federal, entendeu? Não é porque nós somos de partido contrário que nós somos inimigos, nós precisamos entender que nós temos que fazer aquilo que é o melhor para a nossa população, para o nosso povo de Rondônia e para o Brasil. Então, se o Jaime Bagato conhece a situação, as dificuldades que nós temos com o nosso setor produtivo, não há o porquê o governo federal, mesmo sendo oposição, sendo um governo de esquerda, ele não ouvir as pessoas de bem, ouvir os políticos, o senador, os deputados federais que querem o bem para o setor produtivo do nosso estado de Rondônia e do Brasil. Perfeito. O senador tem mais um tempinho. Ô, Giovanni, como é que está a agenda do senador? Tem mais um tempinho? Beleza. Eu vou precisar fazer uma pausa rapidinho, mas eu preciso que o senhor fale conosco sobre esta grande obra, que é um dos anseios que o senhor tem. Ji-Paraná já conseguiu tirar o grande fluxo de caminhões pesados da região central da cidade e Porto Velho ainda não conseguiu esse feito. Parece-me que é um dos grandes objetivos do senhor e há, inclusive, perspectivas, que é sobre a questão do nosso anel viário. Tira o grande fluxo da região central e faz com que eles passem por uma via alternativa. E há um projeto, mas parece que não sai do papel e está ali, né, adormecido. O senador tem uma proposta para isso. E é claro que eu preciso saber também do posicionamento do Partido Liberal no estado de Rondônia. Ano que vem é ano de eleições. Temos aí a inelegibilidade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, algo que deixou muitos juristas, né, um tanto quanto sem entender o posicionamento e a interpretação da Suprema Corte Eleitoral do país e por aí vai. O senhor pode aguardar um minutinho, vou fazer uma pausa rápida. Na sequência, eu estou de volta para trazer mais assuntos e informações relativas à atuação do senador lá em Brasília, mas que interessam a toda a sociedade. Meu querido amigo Zequinha Araújo, está aqui, aí, grande persona. Seja bem-vindo à Band, muito obrigado pela visita conosco. Boa tarde a você aqui na capital, em todo o estado de Rondônia, gerando a nossa programação do nosso estúdio Rita Furtado, em Porto Velho, na Rua da Alegria 4494, Areal da Floresta. Boa tarde, Vilhena, a você em Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto, Ariquemes, Candeias, Porto Velho e pela internet também, né? Já eu continuo com o bate-papo com o nosso senador Jaime Bagato, mas antes vou abrir no telão aqui, mais uma vez, a Vivi Chaú. Cadê ela? Coloca aí, meu querido Rai. Qualidade e compromisso, materiais elétricos, ela tem a solução.
Hello, Vi! Boa tarde novamente, minha querida. Manda aí, porque a galera quer promoção em material elétrico. Oi, Adilson, retornamos aqui da Visão Materiais Elétricos, na unidade da Padre Chiquinho, zona norte da cidade. Alexandre já retornou comigo também para mostrar para nossa audiência mais promoções para todo mundo aproveitar, né, Alexandre? É isso mesmo, amigos e clientes da Visão Materiais Elétricos, nós temos a caixa d'água de 500 litros por apenas R$ 230 à vista. Temos também o cabo flexível 2,5 metros, R$ 1,68. E chuveiros também, para quem está precisando de chuveiros, aqui na Visão Materiais Elétricos você encontra de vários modelos, né? E essa marca Lorenzetti é maravilhosa porque tem garantia também. Tem garantia de 6 meses no chuveiro, queimou a resistência, nós também temos a troca da resistência, tá bom? Vem para a Visão, aqui você encontra de tudo e mais um pouco. Aproveita, vem para Visão Materiais Elétricos. Vamos lembrar a nossa audiência sobre o endereço de onde nós estamos e o endereço também da Zona Leste. Aqui a Visão da Materiais Elétricos da Zona Norte é localizada na rua Padre Chiquinho, esquina com Elias Goraiebe, Zona Norte. E a da Zona Leste, localizada na rua Raimundo Cantuária, antes da Mané Garrincha. Aproveita, vem para Visão Materiais Elétricos, meu povo, onde tudo você encontra para reformar e trocar a eletricidade da sua casa, tá? Visão Materiais Elétricos está esperando por você. Não perca tempo, vem aproveitar. Valeu, Adilson! Valeu, Vi. Olha, mais uma loja da Visão Materiais Elétricos esperando por você, sempre com os menores preços, a melhor oportunidade de compra. Já pensou? Começa o mês, começa a semana com o pé direito. Tá na sua obra? Precisa de baixa quantidade, de média, de alta? Não tem problema. O tipo de material elétrico que você precisar pode contar com a equipe da Visão Materiais Elétricos na Padre Chiquinho e também na Raimundo Cantuária. Estou de volta aqui com a entrevista ao senador Jaime Bagatoli. Senador, uma grande obra, parece que surge uma luz no fim do túnel, parece que agora é uma missão que o senhor tem. Será que a gente consegue ter o nosso anel viário em Porto Velho? De Paraná já tem, né, senador? Primeiramente aqui eu quero dar os parabéns aqui ao meu amigo Zequinha Araújo, que está à frente da associação Zequinha Araújo, associação lá muito importante para a saúde aqui do nosso estado de Rondônia. Parabéns, Zequinha Araújo, pelo seu trabalho. E um grande parceiro do senador Jaime Bagatoli também. Aproveitar e mostrar aqui o nosso sempre deputado Zequinha Araújo, né? Não está com mandato hoje, mas ele tem uma história muito grande aí. O Zequinha, rapidamente, Juarez, mostra ali o Zequinha. O Zequinha está ao lado do Giovanni também, que é assessor do senador. Olha aí, Zequinha, tá na Band, Zequinha! Grande Zequinha. Do lado dele está o Giovanni, mostra lá também, Juarez. O Giovanni, que é um competentíssimo assessor, possibilitou a vinda do senador hoje conosco aqui. Muito obrigado, tá, meu querido Giovanni? Senador, e a obra vai acontecer? Quero dizer para você aí, Honorato, que essa aí é uma missão que o Jaime Bagatoli tem, que o senador tem. Eu estou conversando com a bancada, vou conversar e estamos conversando com a bancada federal. Nós estamos colocando, vai ser um projeto feito pelos 8 deputados, é o que eu estou propondo aos 8 deputados federais, aos 3 senadores, para que nós colocamos emenda, para que juntamente, vamos ver se o Ministério do Transporte também entra com uma parte dentro dessa obra, juntamente com o DENIT, mas o Ministério do Transporte vai ter que entender que é uma obra de suma importância aqui para o município de Porto Velho. Aquilo ali já faz 8 anos que aquela estrada praticamente está aberta ali, tem uma parte de infraestrutura já feita. Eu acredito que esses 22, 24 quilômetros dá para nós concluirmos, fazer essa obra aí acontecer dentro do período do ano que vem, colocar essas emendas e, juntamente, que aquilo ali vai resolver um problema muito grande, que é dos 2 hospitais ali, do Hospital do Amor, lá das Irmãs da Marcelina, e temos que resolver aquela situação aí. E aquilo ali, nós vamos tirar o trânsito aqui da Jorge Teixeira, porque todo esse trânsito, o trânsito hoje, que cruza aqui dentro da Jorge Teixeira, 80% a 90% vai sair por lá, entendeu? Então, depreciação da própria estrutura, porque acabam não aguentando, tem uma demanda muito grande. E o senhor vê com bons olhos o entendimento da bancada, porque isso deve se tornar uma emenda de bancada.
O senhor acredita nessa convergência? A gente consegue trazer essas lideranças todas? Nós vamos ter que, eu acredito muito que nós vamos trazer os 8 deputados, os 3 senadores vão estar unidos. Isso não é para levar o nome do senador Jaime Bagato, isso vai ser falado sobre o nome dos 8 deputados federais, dos 3 senadores unidos. Por quê? Porque na política nós não temos que pensar nada individual. Nós precisamos pensar que aquilo que for feito, não importa se for o senador A, o senador B, o senador C. Agora você imagine uma união dessa, de 3 senadores e 8 deputados federais, fazendo uma obra em prol ao povo, em prol ao município de Porto Velho, em prol à capital, e além de desafogar esse trânsito hoje caótico que está aí dentro da Jorge Teixeira. E não está difícil para fazer, é só ter um pouquinho de vontade, um pouquinho de esforço, que nós vamos conseguir fazer isso aí. Até porque a gente está falando de algo que não chega a 30 quilômetros, então, para se ter uma ideia, uma união da bancada, um pouco de recurso de cada um sendo destinado, evidentemente que a gente consegue chegar lá. Senador, o senhor é muito recente na política, mas vem sendo destaque, né, de um dos políticos que estão realmente, principalmente andando o estado de Rondônia, conseguindo conversar com qualquer liderança, independente da ideologia e de partido, sendo oposição ou não. Como é que o senhor faz uma avaliação própria sobre esses primeiros momentos aí e a postura do senhor diante do sistema? A primeira coisa, Honorato, um ser humano, quando ele ganhar uma eleição, ele tem que entender que o mandato não é dele, o mandato é do povo, ele tem que trabalhar para o povo. E o Jaime Bagato, o que eu preguei na eleição, portanto, eu fui uma pessoa independente dentro da eleição, eu procurei mostrar esclarecimento e aquilo que eu poderia fazer, não só para o setor produtivo, mas para a educação, para a saúde, para todos aquilo onde há mais necessidade de trabalhar para o nosso povo do estado de Rondônia e para o Brasil. E você tem que mostrar transparência, e é isso que o senador Jaime Bagato está mostrando. Eu quero mostrar transparência e aquilo que eu prometi para o povo lá, qual que era a meta, qual que era a minha intenção. Eu nunca prometi que ia fazer milagre para o povo, mas eu sempre falei aquilo que era a minha intenção de fazer, de trabalhar para o povo do nosso estado de Rondônia. E uma das metas muito grandes que eu tenho dentro de mim, que está no meu coração, é defender o pequeno produtor rural, a agricultura familiar do nosso estado de Rondônia, que representa mais de 75% das propriedades do nosso estado de Rondônia. Quando parece que o homem público ele se destaca um pouco mais, porque ele fica um pouco mais de vitrine também, né? Aí a pancada vem, é natural, né, senador? Mas o senhor está preocupado com isso, senador? Qual que é a resposta para isso? É continuar trabalhando, enfim? Porque vira e mexe a gente sabe, o senhor acabou de citar, inclusive, há poucos instantes, olha, tem uma outra citação que eu não tenho relacionamento e tudo mais, e aí o trabalho vai surgindo. Então, acho que essas narrativas vão caindo por água abaixo, né? Olha, eu não sei, eu não vejo nada porque a imprensa bater numa pessoa assim, falar alguma coisa contrária. Claro, não somos perfeitos, né, Honorato? Quem de nós somos perfeitos? Perfeito só foi Jesus Cristo e ainda assim foi morto também. Então, eu digo para vocês, aquilo que eu puder fazer, eu quero contribuir, independente de ir para a rede social, independente de fazer mídia. Eu sei que a imprensa tem que fazer o papel dela, mas se quiser fazer, ninguém é perfeito, tem as suas críticas, tem os seus prós, os contras, mas você pode ter certeza que eu vou trabalhar para o nosso estado de Rondônia, eu vou trabalhar para o Brasil. E eu não fui eleito senador da República para ter vantagem para mim próprio. Eu sempre falei isso, isso foi a minha maior pregação dentro da campanha minha, essa individualidade minha, quando eu fui para a campanha, foi justamente com esse papel. E nós precisamos fazer a diferença. E a grande diferença é você lutar pelo nosso povo e ter transparência do dinheiro público. Porque a gente tem que entender, político é política. Você quer ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro trabalhando dentro daquilo que você tem que fazer somente aquilo que é correto. Agora, nós não podemos utilizar da política para se beneficiar. Senador, o PL Mulher fez uma grande ação na semana passada, teve a vinda da ex-primeira-dama e presidente da sigla Mulher no País, Michele Bolsonaro. O PL, que é presidido por senhor aqui no estado de Rondônia, como é que ele está se articulando para o próximo ano? Porque o ano que vem é ano de eleições municipais e está audacioso para essa campanha. Como é que vocês estão se articulando, senador?
Então, o PL, eu sou presidente estadual do partido do PL aqui no estado de Rondônia. Nós temos uma missão justamente com o nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto. Nós temos uma união, nós temos 2 senadores do PL. Só existem 2 estados no Brasil que têm 2 senadores do mesmo partido, do PL, que é Rondônia e o Rio de Janeiro. Então, nós temos 2 senadores, nós temos 2 deputados federais aqui no nosso estado de Rondônia, temos 2 deputados estaduais. E dizer para vocês o seguinte, eu, na condição de presidente, nós temos empenhado, nós vamos se empenhar nos 52 municípios, não temos nada contra qualquer outro partido, aonde nós tivermos, tem muitos municípios, nós vamos ter candidatos a prefeito, temos analisando muito a situação também aqui da capital, em Porto Velho, para ver se vamos colocar um candidato a prefeito também aqui em Porto Velho. Muitos municípios nós vamos fazer composição, aonde nós não levarmos o candidato a prefeito, vamos fazer composição com vice. Queremos eleger o maior número de vereadores nos 52 municípios do nosso estado de Rondônia. E dizer para vocês, o PL não é só que seja um partido de direita, um partido que vem do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tem essa condição que a gente tem, o PL Mulher, vai ter o PL Jovem também no estado de Rondônia. E dizer para vocês que nós estamos aí para ajudar. E o PL veio para ficar. E o PL, nós vamos contribuir, vai ser um grande partido, como vai ser a nível Brasil. Nós temos 99 deputados federais, 12 senadores, e nós temos que contribuir e ajudar o Brasil, ajudar o nosso país. E não vai ser diferente aqui para nós contribuirmos aqui no nosso estado de Rondônia, dentro dos 52 municípios. Senador, na eleição do ano passado, nós tivemos a Suprema Corte Eleitoral impedindo com que o PL, o partido do então candidato presidente Bolsonaro, que ele citasse as ligações e a ideologia política do seu rival, que é o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não poderia fazer uma analogia ou um paralelo da afinidade que ele teria com o Maduro, que ele teria com os países ditatoriais e comunistas. Ponto. Recentemente, nós tivemos a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro sendo colocada à tona. E por que eu faço essa analogia? Porque nós temos o atual presidente da República fazendo o discurso de abertura de um encontro do Foro de São Paulo, dizendo que é comunista, que tem muito orgulho de ser comunista e que a democracia é relativa. É estranho isso, né? Olha, é muito estranho, e falo assim uma coisa, eu vou falar, uma boa parte da grande imprensa, se fosse o que está acontecendo hoje com o governo Luiz Inácio Lula da Silva, na época do presidente Bolsonaro, ficava batendo 24 horas. Agora, se disser para mim que na Venezuela não é ditadura, então eu não sei o que é. Então nós não entendemos sobre democracia. E o que me deixa mais triste na condição de senador da República é que eu vi o Maduro chegou, entrou no Brasil, foi batido continência, inclusive pelos militares, bateram continência para um ditador, porque se existe um ditador, é o Maduro. Nunca o Bolsonaro foi ditador, o Bolsonaro foi eleito pelo sistema democrático, ele sempre defendeu a democracia, sempre falando que o Brasil tinha que jogar nas 4 linhas, dentro das 4 linhas, as 4 linhas é a Constituição brasileira. Para terminar, quero dizer para vocês, essa questão de as pessoas achar que vai voltar esse sistema de ditador no país, eu acho que nós, os políticos, o povo brasileiro é maior do que tudo, e nós vamos saber que vai chegar o momento que a própria imprensa vai ter que entender que nós temos que prevalecer com a democracia. E a democracia que está acontecendo nesse momento não é a democracia que o povo brasileiro espera. Senador Jaime Bagatoli, obrigado pela vinda, muito boa tarde. Retorna agora para Brasília, né? Retorno agora para Brasília, quero mandar um grande abraço, me despedir agora nesse momento aqui. Eu quero mandar um abraço a todos, ao meu povo lá do Cone Sul, de Vilhena, aos 52 municípios do estado de Rondônia.
E dizer para você, Honorato, o Jaime Bagato, o senador Jaime Bagato, eu tenho andado muito aqui na capital e eu tenho um compromisso com a capital do estado de Rondônia, porque aqui nós temos praticamente 27%, 28% da população do nosso estado de Rondônia reside na capital. E o senador Jaime Bagato tem no coração e não abandonará Porto Velho. Um grande abraço, fique com Deus, até uma próxima. O assunto é na tela da Band para você.